não utilizar punição para educar as crianças? Essa é uma grande dúvida de pais, e principalmente dos pais de crianças com TDAH, porque esses pais têm em casa crianças que testam a paciência o tempo todo, que têm muitas dificuldades em respeitar e seguir limites. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a fazerem as pazes com o TDAH de seus filhos. Punição é um método tradicional, né, de educação, utilizado, nossa, muito tempo. Imagina, antigamente os professores batiam em seus alunos com o objetivo de educar, de disciplinar. Então a punição, ela está inserida na nossa cultura há muitos e muitos anos. E só recentemente que existem teorias psicológicas e modos de educar que pensam um pouquinho diferente, que trazem uma nova ideia, um novo conceito e trazem muitas reflexões a respeito das punições. Será que a punição de fato ela funciona? Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege as crianças e ele diz que as punições são proibidas e que pais que punem crianças, eles podem receber um processo, né? Eles podem, enfim, ser prejudicados de alguma forma, porque hoje em dia é sabido que a punição não é a melhor maneira de educar e de colocar limites em uma criança. E aí você pode estar pensando, Paula, mas eu já bati muito no meu filho, mas hoje eu não bato mais, hoje eu utilizo outras formas para mostrar para ele que ele tá errado, eu coloco ele de castigo, eu paro de falar com ele, eu dou o famoso gelo nele. E aí eu quero te dizer uma coisa, as punições, elas não são apenas punições físicas, existem aquelas punições que são psicológicas, que é o que a gente chama de violência psicológica. E esse tipo de violência é tão grave, é tão prejudicial quanto a violência física. Eu confesso que eu não estou acompanhando o Big Brother Brasil 2021, mas eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, muita polêmica envolvendo o BBB. Eu sei que tem um participante, tinha um participante, né, chamado Lucas, que saiu da casa e que foi rejeitado pelos colegas, enfim, acho que ele fez aí cometeu alguns erros no início e ele foi rejeitado pelos colegas, enfim, eu vi que fizeram até algumas postagens da Carol Conká, quando ela disse que a mãe dela rejeitava, parava de falar com ela durante um dia todo e que aí então ela pensava e ela entendia que o que ela tinha feito era errado e ela sugeriu fazer isso com esse participante. Alguma coisa assim, não é mesmo? Eu vi que houve muita polêmica a respeito dessa situação. Não sei se foi só dessa situação, mas enfim, o que eu vi foi dessa. E aí, né, houve muita discussão a respeito desse tema e a respeito desse tipo de punição, que é a punição psicológica. Então a gente para de falar com aquela pessoa, você dá um gelo naquela pessoa para aquela pessoa pensar. Muitos pais utilizam esse recurso. Eu paro de falar com o meu filho, eu dou um gelo nele, eu ignoro o meu filho para ele pensar. E o que eu quero que você entenda é que o teu filho, ele não vai pensar porque você está ignorando ele. O teu filho não vai refletir na atitude que ele teve porque você parou de falar com ele durante algumas horas ou durante um dia. Isso não é funcional, isso não é educativo. O seu filho, ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir desprezado, ele não vai se sentir amado por você. E ele vai ter a sensação de abandono. E o que ele menos vai fazer com essa atitude é pensar, é refletir. Particularmente, sou contra a cadeirinha do pensar,
que esse recurso é utilizado também há muito tempo e é utilizado pelas escolas, pelas famílias, enfim. Coloca na cadeirinha do pensar. A criança tem 3, 4 anos e você coloca ela na cadeirinha do pensar. Meu Deus, essa criança ela não tem nem cérebro desenvolvido para pensar, para refletir. Essa criança, ela está afundada nas próprias emoções. Ela não tem o lado esquerdo, que é o lado lógico, que é o lado racional, totalmente desenvolvido. Então não adianta você exigir da sua criança um pensar, você vai ficar aí pensando no que você fez. Eu vou parar de falar com você para você pensar no que você fez. A criança, ela não vai pensar, ela vai continuar sentindo, mas ela vai sentir raiva, ela vai sentir rejeição, ela vai sentir abandono, ela vai sentir que você não gosta dela. E todas essas marcas, todos esses sentimentos ficarão carimbados na vida do seu filho. Para sempre. A gente esquece que nós somos adultos, mas que nós um dia fomos crianças. E muitos dos traumas que nós carregamos hoje, e muitas das dificuldades que nós encontramos hoje, e muito das nossas questões emocionais e dos nossos problemas psicológicos, estão relacionados com a nossa infância, com as sementes que foram plantadas lá atrás. A gente esquece disso. E aí eu vejo muitos adultos dizerem o seguinte: eu apanhei a vida inteira e nem por isso eu sou um drogado, e nem por isso eu saio roubando ou matando as pessoas. Eu sou uma pessoa honesta. E eu apanhei a vida inteira, meu pai e minha mãe me bateram a vida inteira, me colocaram de castigo a vida inteira e eu tô aqui, Vivinho da Silva. E aí eu te pergunto, a que custo? Você vive ou você sobrevive? Quais são as marcas emocionais que você carrega? Você já parou para pensar nisso? Não sei se você sabe, mas eu tenho um curso online, o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho, um curso onde eu abro as inscrições de tempos em tempos. Então, neste momento, as inscrições estão fechadas, mas em breve eu vou abrir novamente uma nova turma, então se você tem interesse, fica ligado. Mas nesse curso tem um módulo que se chama autoconhecimento, o autoconhecimento dos pais, né, da mãe, principalmente porque a maioria dos alunos, das alunas, elas são mães. E não é incomum eu ouvir dessas mães, dessas alunas, o seguinte relato: Paula, eu fiquei em choque com esse módulo. Eu entrei em contato com questões profundas, com coisas da minha infância. Caíram várias fichas. Agora eu entendo por que eu ajo desta forma com o meu filho. Agora eu entendo o porquê que o meu filho é assim. E o porquê que eu não tenho paciência com ele. Isso tem muito a ver com a minha vida, com a minha infância. Então, gente, quando eu ouço um relato de um adulto dizendo: eu apanhei a vida inteira e tô aqui firme e forte, vivendo, eu penso, mas será que esse adulto já parou para pensar na vida dele, no mundo interno dele, na criança interna dele, na criança ferida que existe dentro dele? Será que ele já parou para pensar que a insegurança que ele tem, a autoestima fragilizada, muitas vezes está relacionada com essa criança ferida? Quando você ouvir um adulto dizendo isso, ou se você é o adulto que diz isso, pare para pensar nisso, na sua criança interna, na sua criança ferida. Será que você cuida dessa criança? Será que você vive ou você apenas sobrevive? Você já parou para pensar o quanto as suas atitudes de hoje são reflexos da sua criança interna, da educação que você teve?
E eu não estou falando tudo isso e sugerindo para você se sentir culpada, para que você fique mal de forma alguma. Mas eu quero que você reflita. A punição que você recebeu lá atrás, a violência física ou psicológica que você recebeu lá atrás, faz parte da tua vida. Te transformou numa pessoa mais forte, talvez, ou mais frágil, não sabemos. Mas o fato é, não passe isso para frente. Interrompa esse círculo vicioso. A Carol Conká no Big Brother, ela está o quê? Reproduzindo aquilo que ela recebeu da mãe dela. Mas será que isso é o mais saudável? Será que isso é o melhor que ela pode fazer? A gente não educa punindo, nem fisicamente e nem psicologicamente. Quando a gente pune uma criança fisicamente ou psicologicamente, a única coisa que a gente faz é traumatizar essa criança. É deixar essa criança no abandono, na rejeição. É fragilizar a autoestima dessa criança. É fazer com que essa criança tenha um senso de autovalor muito distorcido. A gente educa as crianças acolhendo, sendo empático com as crianças, se colocando no lugar daquela criança. Se o seu filho teve uma atitude totalmente inadequada, se ele bateu em você, se ele te xingou, se ele mandou você calar a boca, ou se ele bateu no amiguinho, eu não acho que você tem que aceitar de forma alguma, mas você precisa entender essa atitude. O que está por trás dessa atitude? Qual é a camada que está submersa que você não está conseguindo enxergar porque você só está olhando a ponta do iceberg, você não está olhando o que está aqui submerso. E o seu filho tem TDAH, ou seja, ele vai errar muito. Ele vai ter muitas atitudes inadequadas. Muitas atitudes. Se você punir todas as atitudes inadequadas que o teu filho tiver ao longo da vida, como é que você acha que ele vai se desenvolver? Como é que vai ficar o emocional dessa criança? Como é que vai ficar a autoestima dessa criança? Como é que vai ficar o senso de autovalor dessa criança? Pensa nisso. O teu filho, ele não precisa da sua punição. Ele não precisa que você ignore ele. Ele não precisa que você gele ele para educar. Ele não vai pensar dessa forma. Desta forma, ele só vai se ressentir. Só vai crescer a raiva, a mágoa que ele tem dentro dele. O seu filho precisa de acolhimento, de compreensão, de empatia e de direcionamento. Ele não sabe fazer diferente. É por isso que você precisa aprender para orientar o teu filho da melhor forma possível. Pensa nisso. Punição não resolve. Eu sou absolutamente contra. Pensa nisso. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber quais foram as reflexões que você fez junto comigo aqui. E, se você gostou, compartilha, ajuda esse vídeo chegar em outras mães, em outras famílias. Quem sabe essa informação também pode trazer clareza para outras pessoas. E, obviamente, não esquece de se inscrever aqui no meu canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Um grande beijo e até o próximo vídeo.